Então, a gente retomando, uma breve recapitulação da última aula, a gente vai lembrar que o Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, que são sessões paralelas. Vamos ver quais são essas sessões, que, na verdade, são 2 divisões para o livro, 7 sessões paralelas. Pode passar, Daniel, por favor. E nessas 2 grandes divisões, que contêm 7 sessões, essas 7 sessões são paralelas no tempo. Isso quer dizer o quê? Que o livro do Apocalipse ele não conta uma história do início ao fim. Ele tem grupos de acontecimentos que são, de certa forma, paralelos no tempo. Eles são concomitantes, eles são simultâneos. É a mesma história sendo contada por perspectivas diferentes. Vamos pensar, por exemplo, em alguém que está dirigindo um carro, e 2 carros se colidem. Você tem a história contada pelo pedestre, você tem a mesma história contada pelo motorista do outro carro, você tem a mesma história contada por você. Você tem 3 histórias para um mesmo evento, um mesmo acontecimento, no mesmo espaço de tempo. É assim que é o Apocalipse. O Apocalipse ele se divide em 7 ciclos, em 2 grandes divisões com temáticas diferentes, mas que dizem respeito a um mesmo período da história. Qual seria esse período da história? Abrange a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo e a Nova Jerusalém. É esse o período da história que o livro do Apocalipse abrange. Então vamos ver bem rapidamente quais são as 7 sessões. Por favor, Daniel, passa para mim. O nosso passador deu um probleminha, ele não tá pegando. Vê se eu coloquei a pilha direito no passador, Daniel. De repente eu coloquei errado. Foi não, né? Então, primeira divisão, com 3 sessões, é a ideia de um conflito na Terra, um grande problema na Terra, entre os seres humanos, a igreja sendo perseguida, Cristo desagravando a igreja e a igreja protegida e vitoriosa. E a gente vai ver isso em 3 ciclos, em 3 pequenas sessões que são paralelas. Então você tem Cristo entre os 7 candeeiros ou 7 candelabros. A gente vai entender um pouquinho sobre isso hoje. Volta um pouquinho, Daniel, só para eu passar rapidamente as sessões. A anterior. O livro com os 7 selos e as 7 trombetas do juízo. Isso aqui é a igreja na terra sendo perseguida e sendo desagravada. Na próxima sessão, maior, na próxima divisão, a gente tem um cenário espiritual mais profundo, uma batalha espiritual mais profunda. Cristo e a igreja, então, num ambiente espiritual, sendo perseguidos pelo dragão e seus auxiliares. Quando a gente fala em auxiliares, a gente vai ter 3 figuras proeminentes, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. Esses são os auxiliares do dragão, que a gente vai ver isso lá na frente. E a gente vai ver a mulher e o filho perseguidos pelo dragão, que é uma sessão. A gente vai ver outra sessão, que são as 7 taças de ira, a queda da grande prostituta e das bestas, o julgamento do dragão, novo céu e nova terra. E hoje a gente vai trabalhar a primeira sessão da primeira divisão, a sessão 1. Hoje e no próximo domingo, tá? Hoje a gente vai se ater especialmente no capítulo 1. O capítulo 1 que vai tratar sobre uma visão, sobre a introdução do Apocalipse. Por isso eu falei que é importante a gente conversar sobre detalhes desse primeiro capítulo, para a gente depois ir para entendimentos mais amplos. A partir do segundo capítulo, nós não vamos nos ater em minúcias, em cada detalhe, em cada sinal, exceto nesse primeiro capítulo. Então hoje talvez a aula seja um pouquinho mais densa em informação, em detalhes, em minúcias do que as demais aulas, mas é importante para os irmãos perceberem, entenderem a natureza da literatura apocalíptica, a natureza dos símbolos que João ele traz no livro de Apocalipse, claro, por revelação de Deus. Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo. Daniel, só faz um favor, está gravando, né, a aula? Tá, né? Tem o botãozinho interromper gravação? Não, então está gravando, beleza. Vamos à próxima aula, então. O próximo slide. Então, no capítulo 1, a gente vai ter essa visão na primeira sessão. É composto por 3 capítulos. O primeiro capítulo é o chamado de João
né? O prólogo que João faz, porque nós vimos que o livro de Apocalipse ele é mais do que um livro apocalíptico. Ele tem outras duas naturezas literárias dele, dois outros gêneros literários. Os irmãos lembram? Ele é um livro profético, não é isso? E ele é uma revelação. Revelação é o apocalíptico, é uma carta destinada às 7 igrejas. Então ele tem natureza de carta. Ele vai ter uma introdução como uma carta, um prólogo com propósito. Ele vai ter o seu remetente identificado, os destinatários identificados como uma carta. Porque o Apocalipse ele é uma grande carta dirigida à igreja, especialmente às 7 igrejas da província da Ásia, como a gente vai ver no nosso texto. Então o capítulo 1 é essa introdução que João faz, como se fosse uma abertura da carta, com contextualização, saudação, etc. E começa com uma visão do Filho do Homem. Ele vai chamar de Filho do Homem. Depois a gente vai entender pelo texto que se trata de Cristo. Uma visão de Cristo, uma visão extraordinária de Cristo. E continua a primeira sessão com os capítulos 2 e 3, que a gente vê semana que vem, que aí serão 7 mensagens dirigidas às 7 igrejas da Ásia Menor, da província romana da Ásia. Seguindo então, a gente tem o capítulo 1. Pode ser o próximo slide, por favor? Vamos ler então os 3 primeiros versículos do capítulo 1, são 20 versículos, nós vamos agrupar e entender por grupos. O primeiro grupo que nós vamos olhar é o verso de 1 a 3. Antes da gente prosseguir, alguma dúvida, gente, com relação ao que foi trazido até agora, nesses primeiros 10 minutinhos? Não? Tudo tranquilo? Então vamos ler. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, como a gente viu, o livro de Apocalipse, ele é mais do que um livro profético, apocalíptico, ele é uma carta destinada às igrejas, e esses 3 primeiros versos, ele constitui essa introdução, vamos chamar de um prólogo, um prefácio da carta que João está escrevendo. Ele está fazendo uma apresentação daquilo que ele vai trazer, ele está fazendo uma apresentação de si mesmo, e ele está fazendo uma apresentação das credenciais dele, de quem o comissionou para escrever aquela carta e com que autoridade ele escreve aquela carta. Primeiro ele identifica que o conteúdo é um apocalipse. Então ele vai chegar e vai falar, Apocalipse de Jesus Cristo. É o primeiro ponto. O segundo ponto, ele identifica a intenção. Deus deu essa revelação para mostrar aos servos. É interessante o verbo mostrar, a raiz dele, que o verbo grego, a palavra grega, que é semaino, que vem, por exemplo, a palavra semiótica. Vocês sabem o que significa semiótica? Uso de símbolos, de sinais. E quando Deus fala mostrar, ou João está falando que Deus deu para mostrar, Deus deu para trazer os sinais, os símbolos das coisas que brevemente hão de acontecer. Então isso mostra para a gente um pouquinho a natureza da literatura apocalíptica, que são símbolos, são sinais que precisam ser interpretados. Então a gente volta naquela ideia de que o Apocalipse não pode ser interpretado literalmente. Não pode ser interpretado literalmente. Não é próprio da natureza, do gênero literário apocalíptico, interpretar literalmente. Assim como não é próprio pegar um livro histórico e querer aplicar alegorias. Livro histórico é uma narração de fatos que aconteceram, não é algo alegórico.
Já o Apocalipse é alegórico, então você não pode interpretá-lo literalmente. Esse é um ponto que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente se aproxima do livro de Apocalipse. A autoridade, né, que é a autoridade divina, João diz, olha, ele já tem a autoridade apostólica, mas ele diz que ele atestou a palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo das coisas que viu. E por fim a gente vê o propósito. O propósito do livro é bem-aventurado aquele que vê, ouve, aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem. Por que ele faz essa distinção? Brevemente, contexto histórico. Uma carta dirigida à igreja era dirigida ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ou aos presbíteros da igreja. E elas eram lidas para as pessoas. Por isso João vai dizer, bem-aventurado aquele que lê no singular e bem-aventurados os que ouvem. Quem está lendo é o que recebeu a carta, é o pastor da igreja lá de Éfeso, Esmina, o presbítero da igreja lá de Éfeso, Esmina, e os que ouvem são aqueles presentes ouvindo o conteúdo da carta. Por isso que há essa distinção, não há nada místico, não há nada extraordinário, olha, aqui está no singular, aqui no plural, porque isso aqui significa, então, não, nesse caso aqui não é um símbolo, é direto. Bem-aventurada a pessoa que estiver lendo e transmitindo, assumindo a responsabilidade de transmitir essa mensagem à igreja, e bem-aventurados aqueles que ouvem, que derem ouvido. Ouvir no contexto especialmente judaico, embora Apocalipse tenha sido escrito em grego, ouvir tem um sentido de ouvir, internalizar e praticar, dar ouvidos. Então, João está falando a respeito disso, aquele que lê, que assume a responsabilidade e que considera Apocalipse uma mensagem realmente de Deus, e bem-aventurados aqueles que ouvirem, guardarem e viverem a mensagem do Apocalipse. E por fim, a gente vai entender que o propósito é bem-aventurado ou feliz, bem-aventurança é felicidade, significa isso, aquele que lê e os que ouvem as palavras, porque o tempo está próximo. Eu dei uma pulada de slide, volta no slide anterior, foi falha minha, tá, Daniel? Não ter seguido, obrigado. E a gente vê que o Apocalipse, ele tem uma progressão, um fluxo na revelação do Apocalipse. João vai dizer que é uma revelação de Jesus Cristo, e isso pode ser interpretado de duas formas, as duas formas válidas. E eu acho que até que são concomitantes, as duas formas, são válidas e as duas fórmulas devem ser aplicadas. Primeiro que é uma revelação cuja origem é Jesus Cristo, ele é o revelador. Então é a revelação de Jesus Cristo. Esse é o sentido do Apocalipse. É a revelação que alguém revela. Esse alguém é Jesus, o Apocalipse é de Jesus. Mas há o sentido também de Jesus ser o objeto da revelação. É uma revelação sobre Jesus Cristo, uma revelação de Jesus Cristo. Ambas interpretações são válidas e aplicáveis e devem ser aplicadas, porque o foco principal do Apocalipse é revelar Jesus como, quem lembra? Vencedor. Cristo é vencedor. Jesus é tanto a origem quanto o objeto da revelação no Apocalipse. Então a gente vê que é uma revelação de Jesus dada pelo Pai, ou seja, há uma submissão ao Pai. Isso aí a gente entra em questões eu vou usar um nome feio, um palavrão, teontologia, o ser de Deus. É um estudo, uma área de estudo da teologia, que vai tratar, por exemplo, a respeito da Trindade. E ele vai falar que, embora Cristo, ele tenha a mesma glória do Pai, é Deus igual ao Pai, da substância divina do Pai, Cristo se submeteu ao Pai por livre e espontânea vontade. Perfeito? Então, aqui é uma prova dessa submissão, de Cristo submisso ao Pai, por escolha, por desejo, no plano da redenção, no plano da salvação, Cristo se submete ao Pai, é a revelação de Jesus, dada pelo Pai, revelada por Jesus a João, e aí a gente vê que há uma forma sobrenatural de revelação. João vai falar que é por intermédio de um anjo, né, mediado por um anjo. Na verdade, a gente vai ver que um anjo acompanha João em diversos momentos no Apocalipse, ao ponto de João ver divindade no anjo, se prostrar diante do anjo, adorar o anjo, e o anjo rejeitar a adoração de João. A gente vai ver isso mais à frente, com mais detalhe.
Porque quem é digno de adoração e louvor é somente Deus, e os próprios anjos reconhecem isso. Anjos não recebem adoração. Anjos de Deus não aceitam adoração, porque o único ser digno de louvor e adoração é o próprio Deus, a Trindade Santíssima. E por fim, João atesta a veracidade da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então nós vemos aí um fluxo. A revelação é de Jesus, dada pelo Pai, mediada por um anjo, atestada pelo apóstolo João. Pula para o slide da frente, perfeito. E ele fala que o propósito é apresentar coisas com relação a um tempo que está próximo. O tempo está próximo, é isso que a gente vai encontrar no verso 3. E aí a gente precisa entender o que é esse tempo que está próximo. Nós temos duas palavras no Novo Testamento do grego, duas palavras gregas, que elas vão designar tempo. Uma palavra é cronos e uma palavra é kairos. Cronos é o tempo medido, é a medida de tempo, é o calendário. Horas, minutos, dias, anos, semanas, isso é cronos. Então, quando a gente fala assim, semana que vem eu vou viajar, esse tempo é cronos. A outra palavra grega, que muitas vezes é traduzida por tempo para o português, é kairos. Kairos não significa, muita gente interpreta kairos como o tempo de Deus. Mas não é bem isso que significa a palavra kairos. A palavra kairos significa oportunidade. É um momento específico no tempo, vamos dizer que é um tempo oportuno, um momento oportuno, uma oportunidade que é vista. Então, a gente vê, por exemplo, o profeta Isaías falando a respeito do tempo aceitável do Senhor. Isaías 61, ele vai falar a respeito do ano aceitável, do tempo aceitável, do dia aceitável. É o dia da oportunidade, é o momento, é o lapso de tempo de oportunidade que Deus abre ao ser humano. Então, a palavra que João usa aqui não é cronos. Então ele não está falando a respeito de um tempo cronológico, ele não está falando a respeito de um calendário, ele não está falando, mas ele está falando a respeito de uma janela de tempo, de uma oportunidade que Deus dá aos homens. Dúvidas a respeito disso? Considerações? Não? Vamos seguindo então. Esse é o prólogo. Então, no prólogo, João, ele apresenta a si, mostra a intenção, o conteúdo, o propósito, a autoridade com que a carta é escrita. Ele faz um prefácio do livro, né? Ele prefaciou o livro. Agora, ele vai partir para a carta propriamente dita, beleza? A partir do verso 4 até o comecinho do verso 5, a gente vai ver a saudação de João. E João vai dizer o seguinte, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano da terra. Beleza? Tranquilo? Então, depois dele ter feito esse prólogo, dele ter feito esse prefácio do livro, ele vai saudar o povo. E a gente vai ver a identificação dele, João, escrevendo as igrejas lá da Ásia, como os destinatários, e ele traz a saudação, graça e paz. Né? O pessoal pergunta, mas por que presbiterianos cumprimentam com graça e paz, palavrinha mística? Não, é um desejo genuíno, e é bíblico. João, ele cumprimenta assim, por exemplo, os seus leitores lá na igreja. Tem gente que fala assim, porque fala a paz do Senhor, ou porque fala graça e paz, acha que são palavrinhas místicas. Eu discordo dos irmãos que trazem essa posição. Eu acho que a gente deve saudar uns aos outros com desejos genuínos de paz e de graça da parte do nosso Senhor. É bíblico, é bom e é edificante. Quando é genuíno, claro que se for uma palavrinha que eu chego assim, igual eu já vi
Eu já vi no ônibus acontecendo isso, né? A pessoa está lá, um irmãozinho lá no fundo do ônibus, ou outro irmãozinho lá, principalmente igreja pentecostal, né? Lá na frente do ônibus, ao lado de lá, ô irmão, paz do Senhor! Aí o outro lá, paz do Senhor! Então vira assim, na verdade, vira um cumprimento formal, mas não um desejo genuíno. Mas quando há um encontro, há o ajuntamento de crentes e um desejo genuíno de que a graça e a paz de Deus esteja sobre o nosso irmão, isso é bíblico. Isso é bíblico. E é bom que a gente se veja assim, que a gente tenha esse desejo genuíno uns aos outros. Então, João, ele cumprimenta com a graça e a paz, e ele vai apresentar a fonte dessa graça e de paz. O que é mais interessante, ele vai apresentar o Deus Trino como essa fonte de graça e de paz. Eu coloquei isso no próximo slide, Daniel. Vamos ver? Não, botei não. Pode deixar essa tela aí? Mas a gente vai ver então, bem rapidamente, que ele deseja graça e a paz, em primeiro lugar. Vamos ver aqui, deixa eu achar. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. O que isso quer dizer? Aqui ele faz referência ao Pai. Ao Pai. Ele faz uma referência direta, embora não seja tão clara, à visão de Moisés no Monte Moriá, quando Moisés vê uma sarça, no Monte Moriá não, perdão, no Sinai, quando Moisés vê uma sarça pegando fogo, mas aquela sarça não se consumia. A sarça era um arbustozinho, né, bem pequenininho mesmo, e ele ficava seco no deserto. E eventualmente, isso aí dizem, né, as pessoas, que eventualmente alguma sarça entrava em combustão espontânea por causa do calor do deserto e a sequidão. Ela já estava seca e ela entrava em combustão espontânea. Isso era comum no deserto. O que chamou a atenção de Moisés no deserto, quando ele viu uma sarça naquele monte que consumia, que pegava fogo, é que ela não se consumia. Ela não estava virando cinza, ela não estava virando pó. A sarça continuava do mesmo jeitinho, pegando fogo. Moisés se aproximou e Deus começou a falar com Moisés da sarça. E Moisés, em dado momento, perguntou assim, mas quem é o Senhor? E aí Deus respondeu o seguinte, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Não é à toa que o verbo que está sendo usado ali é o verbo ser. Aquele que era, que é e que há de vir. Na origem, é o mesmo verbo ser. E o mais interessante, é que eu sou o que sou, ele tem uma tradução dúbia. Pode ser eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. O que me aprouver ser. O que eu quiser ser, eu serei. Eu sou Deus. Essa expressão que era, que é e que há de vir, significa exatamente isso. Significa exatamente isso. Deus que é aquilo que Ele deseja ser. Um Deus que age na história, agiu no passado, age no presente, e Ele continuará agindo ao longo de toda a história. Aquele que era, aquele que é e aquele que virá. Aquele que será. A segunda coisa que João sauda a igreja, é com a graça tendo como fonte o Espírito Santo de Deus. Aí a gente pode ir lá naquele slide, Daniel, dos 7 Espíritos, porque ele fala também que é da parte daquele que era, que é e que há de vir, é da parte dos 7 Espíritos de Deus, e é da parte, por fim, quando ele coloca, de Jesus Cristo, que aí Jesus Cristo é muito claro, muito claro. Mas o que quer dizer os 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus, e a gente já conversou sobre isso, a gente vai ver muito sobre isso, o número 7 ele tem um significado especial dentro do livro do Apocalipse. 7 Espíritos, 7 candelabros, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, tudo 7, que indica uma plenitude na cultura judaica. E como um apocalipse judaico, que é o apocalipse escrito por João, o número 7 vai indicar a plenitude do Espírito de Deus. Mas existem referências no Antigo Testamento que mostram isso. Exemplo, Isaías 11.2, quando ele faz uma profecia a respeito do Messias que viria,
Isaías diz que sobre o Messias repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho e de temor do Senhor. 7 Espíritos de Deus. Também a gente vê Zacarias, capítulo 4, versos 2, 5 e 6, quando Zacarias tem uma visão, apocalíptica inclusive, muito interessante, e ele vê um candelabro, 7 candelabros, né? Um candelabro, na verdade, eu ia chegar mais na frente, mas eu já vou falar agora. Como é que era esse candelabro? É o candelabro do templo, do tabernáculo. Vocês já devem ter visto aquele símbolo, que é uma haste, que sai em braços, né? E a gente tem 7 candelabros em um só, né? Mantido pela haste principal, que eles chamam de menorá, que era o nome de uma planta, de uma árvore que ela nascia mais ou menos nesse formato, parecido com aquela árvore. Então essa menorá, ou esse castiçal com 7 candelabros, era o que Zacarias estava vendo. E aí um anjo chega perto dele e fala assim: Zacarias, você está entendendo o que você está vendo? Próximo slide, por favor, Daniel. Você está vendo o que é isso? Você está entendendo o que é isso? E Zacarias vai falar assim: esses 7 castiçais, esses 7 candelabros, não estou entendendo. O que é isso? E aí o anjo vai dizer para ele: não por força, nem por violência, ou não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Então ali o anjo traz o entendimento a Zacarias de que o que ele via era símbolo do Espírito de Deus. 7 características: multiforme graça de Deus, a multiforme operação do Espírito Santo de Deus. E isso é identificado no Apocalipse como 7 Espíritos. Deus tem 7 Espíritos? Não é isso que está querendo dizer. Mas são 7 qualificações, uma forma pela qual Deus se revelou a João, como 7 Espíritos de Deus, como símbolo do Espírito Santo. E isso vai ser útil para a gente interpretar outras coisas mais à frente do livro do Apocalipse. Dúvidas sobre isso, gente? Sobre essa questão? Lembrem-se, e esse é um dos propósitos da aula hoje, que muita coisa do Apocalipse é referência do Antigo Testamento. Então a gente vai hoje mergulhar muito no Antigo Testamento, em pequenos detalhes, para nas próximas aulas a gente ser mais lato e abordar só aquilo que realmente é importante para o nosso entendimento do livro. Dúvidas aqui, até agora? 7 Espíritos de Deus? De certa forma são 7 atributos, é uma forma de identificar, né? É uma forma de identificação. Ali ele está colocando 7 Espíritos como sendo essa representação do Espírito Santo de Deus. A gente pode pensar naquela ideia de Isaías, sobre estar o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de força, o Espírito, mas que tudo isso se resume na pessoa do Espírito Santo. Tudo isso. Então a gente está vendo a saudação, a graça e a paz, a fonte disso, como a trindade. A gente viu o Pai, aquele que é, que era e que há de vir. A gente vê a figura do Espírito Santo como fonte de graça e paz, que são os 7 Espíritos de Deus. E por fim a gente vê a figura de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. De onde João tira essas figuras a respeito de Jesus? E o que isso significa? Alguém arrisca? Vamos ver o que significa então a fiel testemunha? Salmo 89, 37. João vai lá no Salmo 89, 37, compondo, escrevendo a sua carta às igrejas. Olha o que diz o Salmo 89, 37. Um salmo messiânico. Ele será estabelecido para sempre. Aqui ele está falando sobre Davi, ou a descendência de Davi. O descendente de Davi que se assentaria no trono. Ele será estabelecido para sempre com a lua e fiel como a testemunha nos céus. Fiel como a testemunha nos céus. João está dizendo, sabe aquela semente de Davi, filho de Davi, o descendente de Davi que se assentaria no trono, que é conhecido como a fiel testemunha lá no Salmo 89? Pois é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Também João vai chamar Jesus de o primogênito
dentre os mortos. E é claro que nós temos que pensar o seguinte: Apocalipse é o primeiro livro escrito do Novo Testamento, certo? Certo? Não. Apocalipse é o primeiro livro escrito do Novo Testamento? Não. Apocalipse é o quê? O último livro. Muita coisa já havia se estabelecido na igreja cristã. A igreja cristã, quando o Apocalipse foi escrito, já tinha aproximadamente 60 anos, desde o Pentecoste, quando o Apocalipse foi escrito. Muita coisa já era de conhecimento amplo, inclusive as cartas dos outros apóstolos. João provavelmente conhecia o que Paulo escreveu, o que o autor aos Hebreus escreveu. João conhecia o que Pedro escreveu. João tinha conhecimento dessas cartas que circularam, porque essas cartas circularam amplamente. Tanto circularam amplamente que chegaram até quando? Até hoje. Até a gente. João provavelmente teve contato com as cartas de Paulo. Pedro certamente teve contato com as cartas de Paulo. Ele escreve, Pedro fala, olha, quanto aos escritos de Paulo, é difícil de entender, eu sei, mas Paulo, ele fala da parte de Deus assim, assado. Pedro, muitos anos antes de João escrever o Apocalipse, ele testemunhou a respeito das cartas de Paulo. Então a gente tem que ter uma ideia de que, na época de João, os escritos neotestamentários, os escritos do Novo Testamento, especialmente as cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, Hebreus, já tinha uma divulgação ampla. E provavelmente João tinha já tido contato com essas informações. E João vai chamar Jesus de primogênito dos mortos. A gente encontra isso em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, verso 18, que diz que Cristo é o princípio, o primogênito dentre os mortos para ter primazia em todas as coisas. O que significa primogênito dentre os mortos? É o primeiro que ressuscitou? Uai, mas Lázaro ressuscitou antes dele, mas... muito bem, morreu de novo, Lázaro morreu de novo. Jesus é o primogênito dentre os mortos porque ele ressuscitou para nunca mais morrer, para nunca mais morrer. Jesus é o primogênito dentre os mortos. É esse o sentido do que significa essa expressão. Cristo é aquele que vive, que morreu, ressuscitou para nunca mais morrer. Nunca mais. Ele não conhecerá mais a morte. Ele é o primeiro em toda a história que ressuscitou para nunca mais morrer. Jesus Cristo, homem. Isso é uma promessa que diz respeito a todos nós, igreja. Os crentes do passado que morreram com Cristo, os crentes de hoje que partem com Cristo, os crentes que virão, que andarão com Cristo, viverão com Cristo e morrerão com Cristo. A promessa é de que eles ressuscitarão para nunca mais morrer. Não sofrerão o dano da segunda morte. Isso é uma promessa que está dentro do Apocalipse. E a gente vai ver isso lá na frente, que eu acho que, se não me engano, é lá pelo capítulo 20, que Apocalipse vai tratar a respeito dessas questões. E ele é o primogênito dentre os mortos para ser Senhor, ter primazia sobre todas as coisas, diz o apóstolo Paulo. E por fim, ele é o soberano Senhor. O Salmo 89 está batendo, no coração de João, na hora que ele está escrevendo ali, inspirado pelo Espírito Santo, que diz que Jesus é soberano Senhor sobre os reis da terra. E a gente vê isso no Salmo 89, 27. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Então a gente vai vendo, e esse é o propósito nesse primeiro capítulo, um deles, claro, além de apresentar o primeiro capítulo, como que há diretas ligações, referências ao Antigo Testamento, e sem o Antigo Testamento a gente não consegue entender e interpretar o livro do Apocalipse. Dúvidas, gente, com relação a isso? Não? Tranquilo? Está dando para ir bem? Está entendendo bem? Diga, Sérgio. João contemporâneo de Cristo. Exatamente. É o João apóstolo que escreveu o Evangelho, que escreveu as 3 cartas. Esse João, apóstolo do Senhor Jesus, que era lá dos 12, é que está escrevendo aqui
velhinho, 90 e poucos anos, exatamente, né? Por volta de 90 anos de idade, escrevendo o Apocalipse. O último a morrer, o último apóstolo a morrer. O último apóstolo. Eu também acho. É porque tem uma passagem lá, no final do livro de João, que Jesus chega para Pedro, dentro do que Paulo falou aqui, né, a contribuição do Paulo, muito boa, que Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas? Pergunta 3 vezes a Pedro. Aí depois Pedro aponta para o discípulo a quem Jesus amava. Era um eufemismo que João usava para falar de si mesmo, porque ele não queria falar a respeito de si. Então ele falava de si como terceira pessoa e ele se referia como o discípulo a quem Jesus amava. João era o mais novo, era o caçula dos apóstolos. Jesus tinha um cuidado especial com João, realmente, como se fosse um irmão menor. Parênteses, tanto que na cruz Jesus confia a mãe dele a João. João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. João, sua responsabilidade agora é cuidar dela. Como dissesse isso. Jesus tinha o amor por João como um irmão. Literalmente, como um irmão. Um irmão menor. E Jesus cuidava. E aí, verdade. E aí, como é que Jesus fala para Pedro? Pedro pergunta assim, e a respeito do discípulo ali, a quem Jesus amava, né? E a respeito de João, o que vai ser dele? O que vai ser dele, se eu quero que ele permaneça até que eu volte, isso não diz respeito a você, não. Cuida da sua vida, que eu cuido do resto. Jesus quis dizer isso aí para Pedro, entendeu? E de fato, de certa forma, João permaneceu vivo até ele ver a vinda de Cristo. Claro, em forma de revelação. Não ela a segunda vinda efetiva, como nós ansiamos e aguardamos, mas de certa forma João presenciou isso como Cristo havia dito. E todos os outros, inclusive o próprio irmão de João, como disse Paulo, foi literalmente degolado por Herodes. A gente vai ver esse relato lá em Atos. Viu os acontecimentos, João viu tudo isso, até a vinda de Cristo, esse período que compreende. Desde a primeira vinda, a segunda vinda é o propósito do Apocalipse. Versos 5 a 6, vamos lá. Então, 5, a segunda parte, a gente vai ver uma doxologia, uma adoração àquele que nos ama, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. É uma palavra de adoração agora, que a gente pode chamar de doxologia. Doxa significa glória. Logos, palavra, uma palavra de glória, uma palavra de louvor, que João apresenta agora a Cristo, uma adoração a Cristo que exalta a sua obra de libertação, que exalta a sua obra de edificação da igreja como reino e sacerdotes, e exalta a sua glória e o seu poder. Bem claro, bem direto, eu só quero dentro desse ponto aqui fazer algumas pequenas considerações, links com o Antigo Testamento, como a gente tem feito, para a gente ver a natureza do livro de Apocalipse. Próximo slide, por favor. De onde saiu essa questão de reino e sacerdotes? Ou reino de sacerdotes? Sai lá de Êxodo. Quando Deus chama Israel, separa Israel dentre os povos da terra, para ser um mediador entre as nações da terra, e apresentar Deus, ser um farol da luz de Deus aos povos do mundo, Deus vai falar isso a respeito de Israel. Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6. Agora, se vocês ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade, pai peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas palavras que são ditas aos filhos de Israel. Então, João está fazendo uma menção direta aquele propósito original de Deus ao separar um povo para ser o mediador, para ser um farol da luz de Deus entre as nações do mundo. Era Israel no Antigo Testamento, mas podemos dizer, por analogia, que Israel é a igreja no Antigo Testamento, é o povo de Deus no Antigo Testamento. Isso continua, quando vem o Novo Testamento, a igreja agora não é composta mais de um povo, de uma etnia, ela é aberta a todos os povos, continua sendo o povo de Deus, é a mesma igreja de Deus que continua sendo
nação santa e reino de sacerdotes. E mostra, e claro, dois atributos que são na verdade Deus, de Cristo. A gente recebe dele porque estamos ligados a eles. Somos reis e sacerdotes porque Cristo é o grande rei, Cristo é o sumo sacerdote. Ligados a ele, nós exercemos esse papel para a glória dele, para o louvor do nome dele. Nós não vamos entrar nos detalhes disso, porque isso seria um outro estudo, seria um outro propósito. Aí a gente poderia ter um curso específico sobre o reino de sacerdotes ou reis e sacerdotes. Primeiro Pedro vai falar sobre ser reis e sacerdotes. Pedro também vai buscar a mesma fonte lá de Êxodo 19, e ele vai dizer a respeito da igreja, que a igreja é uma geração eleita, um sacerdócio real, ou reis e sacerdotes, ou reis, sacerdotes, os dois ao mesmo tempo. Nação santa, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente vai vendo como que Apocalipse ele vai se interligando a outros pontos. Pastor, isso é importante para eu entender o livro de Apocalipse? Não, não é importante. Essas minúcias, como eu disse no comecinho da nossa aula, a gente está vendo hoje, para a gente entender como que o Apocalipse ele se ramifica por toda a Bíblia, e ele está ligado em toda a Escritura. Na verdade, é como se ele unificasse e ele trouxesse uma conclusão para toda a história que é narrada nas Escrituras, que é a história da redenção. A gente vai ver mais à frente também, mas eu já pincelei para trás, a história do conflito entre a semente da mulher e a semente da serpente, que a gente encontra em Gênesis 3,15. Isso vai ser tratado um pouquinho mais à frente aqui no livro de Apocalipse. Vamos seguindo? Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse aqui a gente pode separar como sendo o tema do livro de Apocalipse. Aqui ele apresenta o tema. Cristo virá nas nuvens, todo olho verá, inclusive aqueles que o traspassaram, aqueles que o feriram, aqueles que o mataram. Ele virá, é o tema do Apocalipse. Ele virá vencedor, é o tema do Apocalipse. Cristo, Deus, aquele que era, que é e que há de vir, a gente já viu sobre isso, tem todo o poder, toda a glória, e ele vem para executar juízo. Executar juízo pode ser condenação e pode ser justificação, mas ele vem executar juízo. Todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Ele vem para julgar, até aqueles que o mataram. Então, esse ponto, ele é fundamental para a gente entender o tema do Apocalipse. Quando você fala assim, resuma o livro de Apocalipse. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Vamos entender só um pouquinho, então, que nesse tema a gente vê que é um hino de adoração. E quando eu falo que é um hino de adoração é o seguinte, muitas coisas já haviam sido estabelecidas na igreja, como eu disse, certo? Inclusive alguns cânticos. E é provável, não é certo, mas é provável que esse verso 7 seja um corinho que a igreja cantava naqueles dias. Um hino que a igreja cantava naqueles dias. Pela forma como ele está composto, como ele se encerra, e o amém. Era algo que era cantado ou recitado. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, certamente. Amém. Era um hino, provavelmente de adoração. E apresenta Cristo vencedor e anuncia o Todo-Poderoso, o poder de Deus, aquele que era, que há de vir, que age na história, no passado, presente, futuro. Ele tem todo o poder, ele tem a história em suas mãos, certo? Mas vamos ver algumas referências do Antigo Testamento sobre esse verso, é importante. Próximo slide. Olha sobre a parousia. Parousia é a vinda de Cristo, tá, gente? É uma palavra feia
para falar a vinda de Cristo. Como ela é menor, ia caber melhor no slide ali, eu usei essa palavra. Mas a parousia é a vinda em glória de Cristo, o surgimento de Cristo. A palavra parousia significa exatamente isso, surgimento, a vinda, a manifestação, o retorno glorioso de Cristo na sua segunda vinda. Daniel 7,13, tá? Gente, isso tudo está na apostila, viu? A apostila está bem detalhadinha, mais detalhada até do que as coisas que eu estou falando aqui. Tem pontos mais elucidativos. A gente está tentando fazer um material mais completo que os irmãos possam ler e consultar. Mas Daniel 7,13 é a profecia que a qual João se refere. Que esse hino, esse cântico se refere. Daniel 7,13 ele diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele via o filho do homem nas nuvens, diz Daniel. E João, ele faz referência a isso. E sobre ser traspassado, volta em Zacarias. Zacarias também, literatura apocalíptica, como Daniel, capítulo 12, verso 10. E os povos da terra, especialmente ali em Jerusalém, Israel, olharão para aquele a quem traspassaram. Prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, João, ele pega, ou esse hino mesmo de adoração, pega uma junção da profecia de Daniel, da visão de Daniel, da profecia de Zacarias, para fazer menção a respeito do Filho de Deus e apresentar o tema de Apocalipse. Vamos seguindo? O verso 8, que a gente leu também: eu sou o alfa e o ômega, aquele que era, que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, mostra a identidade. Nesse tema, está mostrando a identidade dele, e principalmente dizendo que ele é o soberano sobre a história. Gente, às vezes a gente acha que a história é o desenrolar de causas e efeitos. Então tal coisa fez isso e teve ali um efeito, aquele efeito ele se tornou a situação primeira, e aí teve outra coisa, causou outra coisa, vieram outros efeitos e isso se tornou a história. A vista humana é assim, mas na verdade Deus conduz a história. Ele tem a história em suas mãos. Ele é o que era, que há de vir, Todo-Poderoso. E essa é a ideia passada no livro do Apocalipse. Vai ter uma sessão específica que a gente vai ver sobre o livro, o rolo com 7 selos. Aquele livro, o rolo com 7 selos, é o desenrolar da história sob a ótica do Deus Todo-Poderoso. A gente vai conversar isso lá na frente, mas já batendo carteira antes e mostrando que dentro desse tema, Cristo é vencedor, Cristo é poderoso, Cristo virá, Cristo julgará, e Ele tem a história em suas mãos. E esse é o tema que acabei de falar. Cristo vencedor virá para exercer juízo e instaurar definitivamente seu reino de justiça e paz. Por meio dele tudo subsiste, para ele são todas as coisas. Alfa e ômega, bem rapidamente, é a primeira e a última letra do alfabeto grego, tá, gente? Então ele está dizendo que ele é o primeiro e o último. Ele é a origem e o destino. Tudo é feito por meio dele e é feito para ele. Ele é a causa primeira e a causa última de todas as coisas. Alfa e ômega quer dizer isso. Nada muito elaborado, nem místico, não. Só que Cristo é o originador. Por meio dele todas as coisas foram criadas, e foram criadas para ele, para a glória dele. Ele é o último, ele é o fim primeiro, ele é o início, na verdade, e ele é o fim último de todas as coisas. Vamos, verso 9 e verso 16, caminhando para o fim. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra do testemunho de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar,
vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Aí começa a visão apocalíptica de João, para valer. O Apocalipse começa aí, porque está repleto de símbolos, e ali ele está começando a ver de fato. Ele ouve alguém falando com ele, escreve as 7 igrejas, ele fala, eu João, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Primeiro, dia do Senhor também não tem nada místico, gente. Muita gente fala que esse dia do Senhor é... O que João está falando é assim, no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, um domingo, eu fui arrebatado. É isso que João está falando. Não tem nada místico, não é um símbolo. Nesse caso não, ele está relatando o momento histórico, né, no Cronos, como a gente viu, no qual ele começou a ter aquela visão. Dia do Senhor significa que era um domingo. Esse conceito Dia do Senhor já havia sido estabelecido, 60 anos de igreja, e João escreve, já não é mais um anacronismo, João escreve falando, olha, era um domingo, era o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, eu fui arrebatado do Espírito, ou eu vim em Espírito. Na verdade ele está dizendo o seguinte, imagina, só imaginar, que João, ele está lá na ilha de Patmos, de repente numa praia, e ele pisca o olho, ele estava antes vendo a praia, na hora que ele fecha o olho, abre o olho, ele está em outra realidade. É isso que ele está querendo dizer. A visão que ele teve era uma visão imersiva. Ele estava vendo, a realidade ao redor dele foi transformada completamente. Ele estava vendo outra coisa, ele não estava vendo mais o mar, ele não estava vendo a praia, ele não estava vendo a casinha, ele não estava vendo pedra, não estava vendo nada disso. Agora ele estava imerso nessa visão. Quando ele fala que ele estava no Espírito, é esse o sentido da palavra. Não é que ele estava num transe inconsciente, não é isso. Ele estava bem consciente, tanto que a ordem de Jesus era, escreve o que você vai ver. Você precisa lembrar, você precisa saber, você precisa vivenciar. Ele não estava em transe, mas ele estava imerso numa outra realidade que Deus estava mostrando a ele. Segue para mim, por favor, Daniel. Então a gente vê que há um estilo apocalíptico, já nesse escrito, muitos símbolos. Jesus, como João conheceu e andou com ele, não tinha uma espada saindo da boca. O olho dele não era chama de fogo. O que João estava vendo agora? E o que isso significa? Até mesmo o início, quando fala assim, eu, João, estava na ilha de Patmos, isso é um estilo apocalíptico, essa forma de narração. Daniel, nós não vamos nele não, mas Daniel 7:28 vai falar isso. Que Daniel fala assim, eu, Daniel, estava também do mesmo jeitinho que João fala. Natureza do escrito apocalíptico, essa identificação, essa imersão do autor no contexto profético, na visão que ele estava vendo. E aí vai falar que ele é companheiro dos irmãos, dos crentes na tribulação, no reino, na perseverança. A gente sabe e já viu que a igreja estava já sofrendo momentos de perseguição pelo Império Romano, por isso a tribulação, mas era chamada a perseverar, e a Bíblia é repleta de promessa, aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual o propósito da literatura apocalíptica, meus irmãos? Quem lembra? Consolar e encorajar. João está fazendo isso. Vocês são perseguidos, mas perseverem, porque o reino pertence a nós. O reino de Cristo virá. O reino de Cristo se implantará plenamente. Quem perseverar vai ser participante desse reino. Não desanimem. Essa era a mensagem do Apocalipse. A principal propósito, bem-aventurado que leem os que ouvem, serão participantes do reino. Aquele que perseverar, e Jesus falou isso, aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente viu o ponto, essa questão do dia do Senhor, o que é, o que significa, o que a gente viu já, o que significa essa visão em espírito, e a gente vê que então, essa carta é dirigida por ordem de Deus às 7 igrejas da Ásia.
Mais uma vez, 7 igrejas. Não é por acaso, não é por acaso. É a totalidade da igreja. Não era somente para a igreja de Éfeso, Esmirna. Era para as outras igrejas estabelecidas e é para nós hoje. É a totalidade da igreja em todo o mundo, em todas as eras. É o destino da carta de Apocalipse. 7 igrejas. Vamos lá, seguindo. Os versos 12 a 16 vai mostrar a visão de fato. Ele então se volta para olhar e ele vê 7 candelabros de ouro. No meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, roupas, cabelos, olhos, voz, mão direita, boca, rosto, tudo diferente, tudo com alguma qualidade. A gente pode bem rapidamente pensar o seguinte: quando a gente vê exercitando essa questão dos símbolos e dos sinais que a gente encontra no Apocalipse, a gente vai ver, por exemplo, que o candelabro eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas a gente vai ver, por exemplo, que o semelhante ao Filho do Homem é muito parecido com aquelas descrições de Daniel. A gente vai ver que claramente faz uma referência ao Messias. Mas, irmão, parênteses, quando fala Filho do Homem, não necessariamente está falando da humanidade de Jesus. Está falando que é aquele poderoso, previsto, visto, profetizado por Daniel. Daniel se dirige a ele como Filho do Homem. Tá? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, quando fala Filho do Homem, está falando assim, Jesus ia se fazer homem? Tá? Não, não é isso. Mas é Daniel, lá atrás, que profetizou a respeito do Filho do Homem. Beleza? Gente, está terminando a classe lá dentro. Os irmãos se importam se a gente avançar mais um pouquinho para a gente finalizar? Quem de repente ficar desconfortável, pode ficar à vontade, tá, gente? Mas a gente finalizar esse primeiro capítulo para não prejudicar a próxima aula. Pode ser? Beleza, então. E a gente vê, por exemplo, figuras que vão caracterizar Jesus como um todo. Aquela visão do Filho do Homem como um todo. Mas cada uma tem uma característica específica. Por exemplo, quando você fala cabelos brancos, cabeça branca, como ela, o que isso significa? Aí a gente vai entrar nos santos desígnios de Deus, aquilo que procede da mente de Deus, é uma figura a respeito de pensamentos. Há uma outra possibilidade, que também igualmente válida, a respeito da eternidade de Jesus, aquele que já era desde antes da fundação do mundo. Os cabelos brancos indicam a longevidade, a eternidade, Cristo eterno, pré-existente, desde todos os tempos. Indica uma posição de autoridade. Tem um texto em Provérbios que vai falar que as cãs devem ser respeitadas, os cabelos brancos devem ser respeitados. Quanto mais cabelo branco um homem tinha, a pessoa tinha, mais ela era respeitada pelo outro. Então, essa ideia de cabeça branca vai envolver esses pontos. E é muito, muito parecido com a visão que Daniel teve lá no capítulo 7, que ele vai dizer que viu um ancião de dias. O ancião de dias, na visão de Daniel, era o próprio Deus. Claro que Jesus, ele é pessoa da Trindade, traz características próprias de quem é Deus. O ancião de dias se assentou, sua roupa era branca como a neve, seus cabelos da cabeça eram como a lã pura, Volta um slide, por favor, Daniel. Antes tem as vestes, e eu não podia deixar de falar das vestes. As vestes talares, com cinto de ouro, faz referência direta à roupa do sumo sacerdote. Faz referência ao sumo sacerdote, Jesus como sumo sacerdote. Então a gente vai ver lá em Êxodo 28:4, como é que eram as vestes do sacerdote. As vestes que farão são essas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e um cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Então, Cristo revelado como sumo sacerdote em santidade, cujos desígnios são santos, ele é eterno, ele detém toda a autoridade e poder antes de qualquer pessoa e qualquer homem. A gente vê, por exemplo, os seus olhos, que são chamas de fogo, olhos perscrutadores, olhos que penetram o coração, a mente,
que não há nada que seja oculto aos olhos de Cristo. Essa é a ideia dos olhos como chamas de fogo. Apocalipse mesmo, em outra ocasião, João vai ver Jesus assim, Daniel vai ver um ser com olhos como chamas de fogo, a gente vai ver mais à frente, mas é Apocalipse. João vê um cavaleiro assentado no cabelo branco e os seus olhos são como chamas de fogo. Como chamas de fogo. A gente segue nos seus pés como bronze polido, refinado. E aí a ideia do bronze, gente, a gente tem que pensar no refinado, polido, passado na fornalha, como algo muito puro. Como algo muito puro. E o bronze muito associado com a justiça de Deus em todas as Escrituras. Então a gente vai ver que na verdade é Cristo exercendo justiça e juízo. O seu fundamento é justiça e juízo, pureza. É o fundamento da igreja, é o fundamento de Cristo. E serão com esses pés que ele julgará aqueles que o traspassaram. William Hendricks vai falar que são pés para pisar o iníquo, para pisar os seus inimigos. Isso não é antibíblico, mas Cristo vai fazer, ele vai subjugar os seus inimigos. A palavra de Deus diz isso, lá no Salmo, capítulo 110, verso 1, vai fazer uma referência, um salmo também messiânico, no qual Deus Pai se dirige para Deus Filho e diz o seguinte: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés, como base dos seus pés. Você pisará os seus inimigos. Outro ponto que a gente encontra aí, a voz como muitas águas. Agora você vê que João estava lá na ilha de Patmos, o mar batendo na rocha, um som que muitas vezes atrapalhava a audição, um som ensurdecedor das águas. A voz de Cristo era desse jeito. Eu fico imaginando, gente, Jesus falando com João ali, o filho do homem falando com João, como se fosse uma torcida do estádio de futebol. Está lá gritando timão, está lá tirando, sabe aquele som, aquela multidão de vozes que parece água batendo na pedra? Eu fico imaginando as palavras de João sendo ouvidas com a voz, como daquela multidão que grita, vai Timão, Galo, Mengo e por aí vai, sabe? Deus falando com ele com uma voz potente e assim, indiscernível de que seja só uma pessoa, como o barulho de muitas águas. Ezequiel viu isso. Ezequiel no capítulo 43, verso 1 e 2, ele disse: então o homem, que ele estava vendo na visão, me levou ao portão que dá para leste, eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Essa era a visão de Ezequiel, muito parecida com a visão de João. Seguindo, bem rapidamente, ele tem na sua mão, na sequência, ele tem na sua mão 7 estrelas, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, no verso 20, para encerrar. E da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. E claro, é a palavra de Cristo produzindo juízo. Espada sempre associada com juízo, tá, irmãos? Vou dar um exemplo. Lembra de Salomão? 2 mulheres, uma matou seu filho dormindo sobre ela dormindo sobre o menino, a outra pegou o menino, trocou com a da outra, e aí elas foram para diante de Salomão para julgar. Aí Salomão falou assim, ouviu uma, ouviu outra, falou assim, então vamos fazer o seguinte, traz o quê? Traz a espada. Traz a espada. Espada é juízo. É juízo. Traz a espada. Vamos fazer o julgamento agora. Vou cortar no meio aqui e dar metade do menino para cada uma. Pronto. A mãe verdadeira, claro, se compadeceu. Você não deixa o menino. Deixa o menino vivo. A espada produz juízo. Espada de 2 gumes produz juízo. Hebreus, e talvez aqui João esteja fazendo uma referência direta, Hebreus vai falar que a palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, a espada saía da boca. Correto? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que? Uma espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para
julgar os pensamentos e a intenção dos homens. Isso era a espada que saía da boca de Jesus, um símbolo da palavra de juízo, de julgamento de Cristo. Próxima, o rosto dele como um sol brilhante, é toda a glória de Deus. Mais uma vez, Hebreus 1:3 vai falar que Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Os irmãos vejam que são tudo símbolos e que interligado com vários pontos das Escrituras da Bíblia. O verso 17 ao 19, João vai dizer a reação dele e o comissionamento dele. Como que ele reagiu? Ele caiu como morto. Ele diz isso, eu desfaleci, caí. Igual Daniel também, quando viu lá em Daniel 8:18, ele cai, desfalece, também perde força diante da glória e majestade do temor, da santidade do Deus do qual ele está vendo. Há um texto lá em Êxodo, que Deus diz, eu não sei se é Êxodo não, tá, irmãos? Posso estar equivocado. Mas há um texto lá no Pentateuco, que Deus diz a Moisés, que diz o seguinte: aquele homem que vir a minha face, ele não viverá, ele morrerá. Todos tinham grande temor de Deus, em vê-lo em visões. Isaías capítulo 6, viu o Senhor assentado no alto sublime trono. Na hora que ele viu, falou assim: ai de mim, porque eu vou morrer. Eu vi o Senhor falou que todo aquele que o vê morrerá, eu vou morrer. João teve a mesma sensação, eu vou morrer. Eu vi o Senhor, eu vi a majestade de Deus, eu vou morrer, eu desfaleci. Então, ao vê-lo cair como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, mas muito parecido com Daniel. E ouvi: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. A gente já falou sobre isso. Aquele que vive, que estive morto, mas estou vivo. A gente já falou sobre isso, é o próprio Cristo, que ressuscitou e que tem as chaves da morte e do inferno. Segue, Daniel, por favor. Escreve, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então a gente vê essa reação de João, o temor e a palavra, não temas, uma palavra de consolo. A palavra que foi dirigida a João, não temas, é a mesma palavra que era dirigida à igreja perseguida. Não temas, não temas. Ele é o primeiro e o último, que vive para sempre e tem as chaves da morte do inferno. E essa profecia, ela é atemporal. Ela é completamente atemporal, porque porque ele diz: as coisas que você vê são as que foram, que são e que serão e que acontecerão. São coisas que dizem respeito a passado, presente e futuro. Coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo, coisas que virão. Isso dito a João. Segue para mim, por favor, Daniel. Então a reação de Daniel, como eu disse, o Daniel está passando João e eu estou falando de Daniel, aí pronto, mistura tudo. João teve uma reação muito parecida com a de Daniel, 8:18. Ele falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra, ele porém me tocou e me pôs em pé. Muito parecido. Só faltou dizer, não temas, Muito parecido. Vamos seguindo? O primeiro e último é uma referência direta a Isaías. Direta, não tem como. Isaías 44:6, o Senhor, numa palavra profética por meio de Isaías, vai dizer: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Vê como, mais uma vez, João, ele interliga o Antigo Testamento inteiro aos seus escritos apocalípticos, a visão que ele está tendo. E na verdade, não somente João, mas o próprio Deus está falando: eu sou o cumprimento, isso é o cumprimento de tudo que diz as Escrituras, porque é uma revelação divina que João tem. Agora, o que significa que Cristo tem as chaves da morte e do inferno? Isso aí é problemático. Eu lembro há uns 20 anos, 30 anos, não, 30 anos é demais, uns 20 anos, o Diante do Trono gravou uma música, que fala que Cristo tomou as chaves da mão do diabo, abriu minha cadeia. É isso que quer dizer então que Cristo, com a sua morte, ele tomou as chaves do diabo para nos libertar? Não. Não é isso que quer dizer, muito embora pareça. Mas que Cristo, por meio da sua morte e ressurreição, ele tem o domínio sobre a morte. Ele tem o poder sobre a morte e sobre o inferno.
E isso está em consonância clara com o que está em Hebreus, capítulo 14, Hebreus, faltou o capítulo, eu acho que é capítulo 3, versos 14 e 15, que Jesus igualmente participou dessas coisas, né, que ele está apresentando, eu não sei, é capítulo 4 ou capítulo 3, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por meio da morte, ele venceu o que tinha um poder sobre a morte, para dizer, eu sou o Senhor da vida e o Senhor da morte, eu tenho as chaves da morte na minha mão, eu tenho as chaves do inferno, porque eu venci o diabo, eu que controlo, eu que sou soberano, eu que sou todo-poderoso, eu que tenho tudo em minhas mãos, e tudo isso para livrar todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão da vida. O que está sendo dito aqui é o seguinte, igreja, não tema. O Apocalipse não é para trazer consolo e encorajamento? Não tema, igreja, porque eu tenho o controle sobre a morte, eu tenho o controle sobre a vida, eu tenho o controle sobre o inferno, eu tenho o controle sobre a condenação, sou eu que vou julgar, sou eu que vou fazer, tudo está sob o meu domínio, vocês não precisam temer, vocês só precisam perseverar e confiar. Perseverar e confiar. E fechando, finalmente o verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que você viu na minha mão, e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aqui a gente fecha o primeiro capítulo de Apocalipse, com uma clara menção do seguinte, como que nós devemos interpretar. O próprio Jesus fala, como é que você vai interpretar isso aqui que eu estou escrevendo? Você não vai interpretar literalmente. Eu vou te dar a chave interpretativa. Eu vou te dar o segredo aqui para você interpretar o Apocalipse. São símbolos. Você viu que na minha mão eu tinha 7 estrelas? Essas 7 estrelas são 7 anjos. Quem são esses 7 anjos? Vai ter gente boa que vai dizer que esses 7 anjos são 7 anjos mesmos que atuavam naquelas igrejas, da parte de Deus. Vai ter gente boa que vai dizer que aqueles 7 anjos, e a palavra anjo significa mensageiro, do grego, traduzindo diretamente, mensageiro. Os irmãos depois podem ler a apostila aí, vão ter uma explicação melhor com os textos bíblicos, etc. Mas a palavra anjo significa mensageiro. Então, os pastores eram chamados de anjos, porque eles eram os portadores da palavra de Deus, os portadores da mensagem de Deus. Então, gente boa vai dizer que eram os presbíteros, eram os pastores, eram aqueles que iam ler. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Que esses anjos são os que estavam lendo as cartas nas igrejas. Eram os portadores dessa mensagem para as igrejas. E aí, a gente fica com quem? Aí eu escolho a segunda possibilidade. Eu acho ela mais plausível. Pelo contexto, bem-aventurado o que lê. Então as 7 estrelas são os 7 anjos, são os portadores dessa mensagem que vão ler nas igrejas. Então aí a gente vai ver as mensagens que virão a partir do capítulo 2. Ao anjo que está na igreja de Éfeso, escreve. Ou seja, a quem vai ler a mensagem na igreja de Éfeso, escreve. O entendimento que eu trago dentro dessas duas opções é de que se trata do pastor, do presbítero, daquele que é o portador da mensagem para as igrejas da província da Ásia. São as 7 estrelas. E ele vai falar, e os 7 candelabros são a igreja. Representam as igrejas, cada um bracinho, né, com a luz, é a igreja. É claro que o todo é o poder do Espírito Santo agindo na vida da igreja. O fogo aceso é figura do Espírito Santo agindo na vida da igreja, é o poder do Espírito Santo agindo na vida da igreja, mas está dizendo, Cristo, ele está no meio da sua igreja. Cristo está entre os 7 candelabros. As igrejas têm o fogo do Espírito, né? Os 7 Espíritos de Deus agindo na vida da igreja. As 7 estrelas são anjos, os 7 candelabros são as 7 igrejas. E a partir do capítulo 2 a gente vai ler as cartas, as mensagens. Agora não tão detalhado como a gente viu hoje, a gente viu muito detalhe pequeno, certo? Só para a gente ter um gostinho de como o Apocalipse ele faz tanta referência ao Antigo Testamento. Mas agora a partir do capítulo 2, a gente vai ver a mensagem que é dirigida a cada uma dessa estrela,
a cada um desses candelabros. A mensagem que é dirigida aos anjos e às igrejas, às 7 igrejas da província da Ásia. Dúvida, gente, para a gente poder fechar? Fala, Felipe. Porque lá no Gênesis vai falar dos filhos de Deus e as filhas dos homens, né? Mas a ideia de filho do homem é uma expressão que surgiu. Ela não tem necessariamente uma vinculação teológica a toda a Bíblia. É uma expressão que surge com Daniel. Antes de Daniel não tem essa referência ao filho do homem como uma profecia a respeito de Cristo. Antes de Daniel. A gente vai ver alguma coisa, se não me engano, também em Ezequiel e por aí vai. Mas em Daniel ela ganha muita força no período dos profetas. Provavelmente alguma figura que surgiu muito forte como referência ao Messias que viria. E isso é inspirado pelo Espírito Santo, mas era uma expressão comum. Quando Daniel escreve o livro dele, ele fala assim, eu vi um que era semelhante ao Filho do Homem, ele estava escrevendo para os seus leitores, os leitores sabiam do que se tratava. Então já era uma expressão, eu vou usar um termo que talvez não seja adequado, mas era uma gíria, vamos dizer assim, que já rolava a respeito do Messias que viria. Então ele não tem necessariamente essa vinculação, mas é a ideia do Messias. O Messias virá, é o ungido de Deus, esse Filho do Homem. Ele virá, né, nas nuvens, como Daniel viu e etc. E o significado forte dessa expressão é esse. Ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Não tem uma correlação com expressões mais antigas, não. É uma expressão que vai estar mais em voga e forte a partir dos profetas ali do exílio, pré-exílio, exílio e pós-exílio. Isso. É uma expressão que surge e vai sendo utilizada, tá? Então ela não vai ter, antes dos profetas, não vai ter uma referência direta, antes dos profetas do exílio, né? Não vai ter uma referência direta a essa expressão filho do homem, tá? Mais alguma dúvida, gente? Sobre isso? Ou sobre qualquer outra questão? Ficou claro? Ficou beleza? Passamos um pouquinho do horário, peço perdão aos irmãos, mas para a gente fechar, ficou longa mesmo a aula, mas eu prometo que a próxima vai ser um pouquinho mais enxutinha, tá? Para os irmãos não ficarem bravos comigo. Diga, Paulo. Também faz referência ao Gênesis também. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Mas Gênesis... Tá, mas permita-me assim, não discordar, né? Mas ponderar sobre isso. Gênesis é o filho da mulher, é a semente da mulher, não é o filho do homem. E é uma profecia e algo que é importante na teologia, porque Jesus não é gerado a partir de um homem, só de uma mulher e pelo Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, lá no Gênesis 3,15, não se trata do filho do homem, mas da semente da mulher, e é diferente. O propósito é diferente. Não é nenhuma discordância não, mas uma ponderação sobre esse ponto. Eu acredito que não faça referência a Gênesis, nessa questão. Pela semântica e pela própria natureza da profecia. E isso está dentro do Apocalipse, a gente vai ver lá na frente. Quando a mulher e o seu filho é perseguido pelo dragão. Aí sim, está falando lá a respeito de Gênesis 3,15. Entendeu? Na passagem que a gente vai ver mais na frente, sobre a mulher, o filho dela e o dragão que persegue a mulher e o filho.